Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso CM Podcast, falando de assuntos sempre com muita relevância. E hoje eu trouxe uma pessoa ilustre na área trabalhista, a área que você sempre tem muita dúvida, muitas questões envolvendo o trabalhador, envolvendo a empresa, envolvendo questões relevantes para o dia a dia. Às vezes, uma dúvida sua pode mudar todo o perfil da sua empresa, ou você, trabalhador, às vezes tem um direito e não sabe. E não é possível deixar de ouvir ele, que é professor de direito do trabalho, advogado há mais de 15 anos, com vasta experiência, que vai dizer aqui para vocês de uma forma, tenho certeza, que vocês vão entender o porquê era importante trazê-lo para falar sobre esse assunto. O doutor Giovanni César. E olha, o César, sobrenome, igual o meu. Não é meu parente, muita gente vai achar que é meu parente depois de olhando lá que é Giovanni César, mas tem conteúdo demais para falar com vocês. Explicar, bater esse papo, deixar muito claro quando você tem ou não tem direito de alguma coisa. As redes dele vai estar aqui, mas agora você precisa conhecê-lo, saber de fato quando que você precisa procurar um advogado trabalhista. Doutor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, vir até aqui falar com a gente. É um prazer enorme te receber. Mário, o prazer é todo meu, é uma alegria, acompanho você na rede já tem um bom tempo, é uma felicidade estar falando para você e para sua audiência aqui. Vamos descobrir até o fim desse programa da onde vem esse César em comum nosso. Com certeza. Doutor, uma coisa que a gente faz aqui no programa, que é já até olhar cativo da coisa, é pedir para as pessoas contarem um pouco da sua história. Porque a gente conhece o profissional, vê nas redes sociais, sabe quem é o doutor Giovanni, mas e a história do doutor? Conta um pouco pra gente, doutor. Então, eu formei em 2009 pela FMU e assim que eu me formei eu fui trabalhar num escritório 100% trabalhista, mas voltado para a empresa. É um dos Hum, maiores escritórios de São Paulo e fui trabalhar nesse escritório. Fiquei nesse escritório por uns 4, 5 anos. Só que o direito trabalhista empresarial era uma coisa que não me chamava atenção, sabe? Não era aquilo, não era para aquilo que eu tinha formado. E aí eu sempre com aquela dúvida de será que é isso? Será que eu fiz a escolha certa? E aí teve um caso que eu fui defender, e eu fui para o interior do país defender um caso que era um acidente de trabalho. Esse trabalhador veio evoluir a óbito, né? E aí eu estava sentado na mesa da audiência, a mãe dele, que era um rapaz de 20 e poucos anos, do outro lado da mesa, e a gente negociando acordo, sabe, de uhum, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 400 mil. E aí depois que eu peguei o avião e voltei para São Paulo, no caminho eu pensei assim, eu falei, não é para isso que eu formei. uhum, Nada contra, excelentes profissionais, mas para mim aquilo não estava servindo mais. Aí pedi demissão uma semana depois e montei o meu escritório em 2015. Comecei pequeno, igual todo mundo, uma ação aqui, outra ali, fui crescendo, crescendo. Hoje a gente tem 2 escritórios, um na Avenida Paulista, um em São Caetano. Hoje temos mais de 1.000 clientes ativos e essa é a minha vida até hoje. Então uhum. foi assim que começou. Legal. E a escolha do direito, doutor? Tem alguém na família, advogado? Como é que foi que você surgiu esse viés pro direito? Não, na verdade eu sou o único da minha família formado em direito, a gente não tem nem parente próximo. Sempre quis, graças a Deus eu vejo hoje sobrinho com aquela dúvida de profissão, o que, que eu escolho, eu não sei, é uma profissão para a vida inteira, graças a Deus essa dúvida eu nunca tive. Uhum, Sempre tive certeza de que faria direito, não sabia a área, a vida me jogou para o direito do trabalho, mas quando eu entrei na faculdade não era o foco principal, seria direito penal, né, que acho que é a aham. primeira amante de todo aluno de direito é o direito criminal, mas a vida me jogou para o direito do trabalho. Hoje eu sou 100% realizado nessa área. Hoje eu dou aula na faculdade de Direito do Trabalho. Hoje eu ministro cursos, palestras, escritórios. Minha vida é voltada para o direito do trabalho. Hoje eu sou muito feliz com esse presente. Que legal, né? Porque eu também, doutor, viu? Eu fui. Minha família, né? Uma família com uma origem muito humilde. Meu pai é nordestino, né? Não conseguiu terminar as escolas, fez até a terceira série. Minha mãe também, veio terminar depois de adulta, já com os filhos criados. E ninguém na família sabia o que que era uma faculdade, tá, doutor? Sabe aquela situação que ninguém sabia o que que é aquilo? Sim. E aí eu, na sétima série, doutor, falava muito bem, consegui falar muito bem um trabalho que eu não estudei.
E o professor falou assim, olha, acho que você tem viés para poder, né, falar e conversar, e acho que talvez o direito seja isso. Eu não sabia nem o que era direito, doutor. Yeah. Porque assim, não tinha ninguém na família formada também, né, não tinha ninguém na vida com isso. Eu peguei e falei, meu, acho que é. Aí fui, né, quando terminou o colégio, eu não sabia se a gente ia ter condições de pagar a faculdade, porque é um curso caro, né, o Sim. direito é um curso caro. E aí eu falei, vou fazer. E quando eu entrei na faculdade, nas primeiras aulas, eu falei, pô, acho que eu me encontrei, eu acho que é isso mesmo, que, né, e de fato foi o que eu realmente me apaixonei. Então, direito, na verdade, pra mim também foi. Direito pro doutor seja isso, né, uma paixão que surge e fica, né, doutor? Você fala assim, nossa, é isso mesmo, né? E o trabalhista é engraçado, doutor. Eu gosto de pegar o gancho pra gente começar a conversar um pouco sobre o trabalhista, que acho que é isso, né? Nosso público quer ouvir bastante sobre esse assunto. O trabalhista tem que ter uma coisa muito ligada à pessoalidade mesmo, né? A pessoa entender o que é assim, o direito da pessoa, a sensibilidade da coisa. Você teve essa sensação, é por isso que teve essa situação de mudança, né? Tipo, eu preciso estar daquele lado para ajudar aquilo, né? Sim. Então, o que me deu também um gancho foi o seguinte: eu trabalhava nesse grande escritório de advocacia, isso um pouco antes dessa questão, que foi a questão que eu contei, que foi o copo cheio, Rompimento, né? sabe? Mas uns 2 anos antes, eu fui defender um caso que era um caso muito barato, que era o caso era o seguinte: é um escritório só voltado para a empresa, mas surgiu um funcionário lá. E qual que era a história do caso? Esse funcionário trabalhava numa grande empresa e ele sai e vai para uma concorrente. E nesse contrato dele com essa grande empresa, tinha uma cláusula de non-compete que ele não podia ir para a concorrente sob pena de pagar R$ 500 mil. Uhum, E ele vai para a concorrente mesmo com essa cláusula. E a empresa entra com uma ação contra ele falando, você foi para a concorrente, tudo bem, mas eu preciso de R$ 500 mil. E a gente foi para defendê-lo. E aí eu peguei o processo dele e defendi do início ao fim. Entendeu? uhum, Defendi do início ao fim o processo dele. E no final ele acaba ganhando o processo falando o seguinte: qual que foi o argumento principal do juiz? Por mais que ele seja um funcionário que tem um salário ali de 80, 90 mil reais, ele é um trabalhador igual qualquer outro. E a empresa não pode negar que ele vai para a concorrência só por negar. uhum, Ela precisa ter um motivo, porque ele tem algum segredo da empresa, ele possui algum dado relevante, algum dado sensível da empresa, e isso não ficou provado. uhum. Era simplesmente para evitar ele de processo. E ele vai e consegue não Não pagar pagar a nada. monta. E você sabe que eu estava desesperado quando eu fui atendê-lo, e eu falava, meu, R$ 500 mil, imagina, eu ganhava 3. E R$ 500 mil, ele falou assim, Giovanni, assim, é dinheiro, eu não tenho isso no banco, mas você me fala com antecedência que eu vou dar um jeito de levantar. Então o cara tranquilo, o cara tomou Aham, a decisão tranquilo. E aí também nesse ponto, eu percebi assim, que o negócio do direito, sabe, o direito tem uma capacidade, hoje virou uma coisa empresarial. Então a gente tem muito um viés de comercial, de captação de cliente. Então, uhum, assim, quanto que o escritório cobrou desse rapaz? Não sei, não uhum, tenho a mínima ideia. Mas, assim, eu que fiz a ação do começo ao fim, por que, que não foi eu, o advogado, que uhum, tive esse cliente? uhum, Aonde que eu posso melhorar para amanhã esse cliente ser meu? uhum, Então, daí também surge aquele viés de eu queria ter meu escritório. uhum, É legal trabalhar para os outros, mas eu acho que o direito é uma profissão muito autônoma, é uma profissão livre. uhum, Então, assim, respeito, sei que não é todo mundo que tem esse tino para captação uhum, de cliente, para empreendedorismo, respeito, mas assim, para mim o direito sempre foi esse também de captação de cliente, correr atrás, de buscar novos horizontes, oportunidade. Eu falo até para os funcionários lá do escritório, o dinheiro está na rua, o dinheiro não está dentro de um escritório, 5, uhum, 6, 10 mil reais, o dinheiro está na rua, tem muita oportunidade no direito. uhum. Né? E aí uma coisa que você falou é importante. Você focar nessa sensação, e aí eu vou pontuar isso importante pra gente colocar, que esse tino para poder empreender, porque é um empreendedorismo de fato, você Uhum. entender como funciona uma logística de entrada, saída, de contratação de pessoas, delegação, tudo isso é uma questão empresarial. E aí a faculdade não ensina isso, né? Eu fui Uhum. professor durante 10 anos, o senhor é professor Sim. hoje. Qual a faculdade que o senhor dá aula? Eu dou aula na Zumbi dos Nas Unis Palmares. Palmares, que é uma Uhum. faculdade enorme, Sim, né? Com um renome muito grande. Assim, a gente não tem esse viés dentro da faculdade. Isso não me foi passado quando aluno. sim, E depois também na grade curricular que a gente passa para o aluno, não tem esse viés empresarial de como você montar o seu próprio escritório.
E eu tinha esse debate com o meu coordenador, ele falava uma coisa que eu tinha que engolir e ele estava certo. A gente é formado em direito, né, para ser advogado, né? Então, você é formado em direito, você pode ter qualquer carreira no direito. Então, eu não posso ter uma aula exclusiva para falar como você montar um escritório de advocacia. Eu falei, mas olha, mas a grande parte dos alunos vão ser advogados. Mas não tem o que a gente fazer, a gente tem que realmente cumprir o currículo que o MEC manda cumprir. A gente Sim. vai cumprir a grade curricular. Então, assim, a advocacia, de fato, ela. Hoje eu ainda vejo, doutor, que existe uma dificuldade das pessoas entenderem, a gente conseguir realmente formar pessoas com conteúdo para se tornar empresários no ramo do direito. O direito vem mudando muito, aí eu gostaria de entrar nesse debate com Uhum. você sobre isso. É assim, o direito vem mudando muito, talvez quem tá naquela época, né? Eu já tô me sentindo velho, viu, doutor? Nós Não, já não, não, estamos já tá já. caminhando pros sênios, né? Que fala da Já é advocacia. advocacia É, sênior. né? A gente não pegou uma época da rede social, a gente não pegou uma época da internet, e esse público novo pega. E aí, como é que a gente pode abranger, como é que a gente pode incentivar essa pessoa? O que você acha que é importante a pessoa ter para se tornar um advogado empresário do próprio escritório? Sim, muito boa essa pergunta. Eu acredito assim, voltando um pouco o gancho da faculdade, o objetivo é ensinar para quem e ensinar o quê? Você tem que saber também quem que é seu aluno. Então eu acho que isso é uma crítica aos cursos de direito. Às vezes a gente se perde um pouco na grade do MEC. Então assim, se a maioria dos seus alunos queiram seguir a área da advocacia, a faculdade poderia inclinar um pouco mais, ver o perfil do aluno. Se a maioria dos alunos querem seguir a carreira de concurso, magistratura, Ministério Público, a faculdade poderia inclinar, porque assim, a gente sai da faculdade e a gente não sabe atender um cliente. Uhum, Você não sabe atender, você não sabe o que você pergunta, você não sabe a documentação que você precisa direito, você não sabe o fórum que você vai, você não sabe mexer num PJE, você não sabe nada. Então, assim, e é a vida prática que vai te ensinando. Só que a vida prática da advocacia, a gente tem pouca margem para erro. Porque uhum, se você fez 2, 3, 4 erros graves, o cliente não te procura. E como a gente não pode fazer marketing, nosso marketing é extremamente limitado pelo nosso código de ética, nosso marketing é indicação. Você pega aquela dificuldade 3, 4, 5 clientes, porque advogado todo mundo conhece. Então você tem pouca margem para errar, porque ele conhece outro, ele joga bola com outro, ela trabalha com outro. É, a gente tem pouca margem para errar. E a faculdade não te dá esse amparo. E o direito, agora indo para esse lado empreendedor, o direito ele é como qualquer outra atividade. Eu sei que a gente ainda carrega a atividade meio, mas assim, a gente virou uma atividade mercantil igual qualquer outra, e a captação de cliente é muito importante. Você conhece advogados fantásticos da academia, autores de livro fantástico, mas assim, tem meia dúzia de cliente. Então a gente precisa também ver esse viés comercial. Então hoje eu atuo bastante, eu faço umas 200, 300 audiências por ano, 3 audiências por dia, eu faço, mas assim, o escritório é muito voltado para esse lado comercial, da captação de cliente, uhum, de indicação, do marketing onde pode ser feito. Então hoje a gente tem um foco muito grande nisso. uhum. E aí, hoje, o carro-chefe de um escritório, óbvio, a gente sabe que é a entrada, né? Senão Sim. não se sustenta, né? Hoje, até pra gente poder já pular esse foco, qual seria a sua dica, assim, pra quem tá começando na advocacia e fala assim, "Meu, vou começar com o meu escritório. O que que você acha que a pessoa deve fazer? Monto o escritório, não monto? Alugo uma sala, não alugo? Vou pra um home office, não vou? O que que eu faço hoje?" Eu acho que o caminho que eu fiz é um caminho mais conservador, mas é um caminho que eu indico, que é você tentar trabalhar num grande escritório. Porque quando você se assemelha a um grande escritório, primeiro que você ganha um nome no mercado. Então você vai ser Dr. Giovanni do escritório tal. E outra, esses escritórios já são tão bem estruturados que o erro diminui muito. Então, assim, é difícil você errar num escritório desse. Por quê? Porque vai ter gente contando prazo para você, vai ter gente revisando, vai ter gente vendo as perguntas que você vai fazer numa audiência, vai ter uma equipe para ler publicação, então você diminui muito sua chance de erros. Ao contrário do que se você montar uma sala e ser você por você. Uhum, É, então,
Eu acho que assim, primeiro vá tentar pegar uma experiência. Eu sei que o jovem hoje ele é muito ansioso. Ele Uhum, termina a faculdade, ele já quer ganhar dinheiro porque a rede social te dá isso. A uhum, rede social parece advogado de Ferrari e a gente sabe que não é nossa realidade. É óbvio que existe um ou dois, é óbvio, mas assim, a grande maioria vive ali naquele mesmo padrão. Então, assim, primeiro se estruture, uhum, tenha experiência, domine a sua área. Depois, interessantíssimo e assim, é um ramo que eu estudo muito, que é marketing, captação de cliente, oratória. Essas que eles falam de soft skills é uhum, muito importante. Por exemplo, eu comecei a advogar muito para telemarketing. E o telemarketing, na época, era como se fosse uma pirâmide, era como se fosse o piso. Então, você tem lá o topo da pirâmide, que são os bancários, engenheiros, e o topo da pirâmide é o telemarketing diarista. Eu não conseguia subir esse topo, sabe? Eu tinha muito cliente telemarketing, mas não conseguia ir para um nível acima. Não conseguia ter um cliente bancário, não conseguia ter um cliente música, não conseguia ter um cliente engenheiro. E por quê? E estudava e não tinha, e não achava a resposta. E aí um dia eu fui num mentor, né? E aí eu estava conversando e ele falou assim: Giovanni, você quer ter um cliente bom? Começa a se vestir melhor. Começa que seu terno seja alinhado, sua camisa. Contrate alguém para ter um site bom, um cartão à altura. Comece a frequentar lugares que essas pessoas frequentam. E esse start fez uma diferença para mim. isso virou uma chave. Isso virou uma chave de. É verdade. Então, assim, não é bobagem você ter uma caneta boa. Não é bobagem você mandar ajustar um terno. A gente, infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você olha, a gente vive numa sociedade de aparências. Como você se mostra para um cliente tem valor. O carro que você tem valor. Não estou falando que você precisa ter um carro importado, um carro zero. Não, mas estou falando, você pode ter um carro antigo, mas que ele seja um carro limpo, um carro bem conservado, porque tudo isso entra na nossa captação de cliente. A gente está se vendendo o tempo todo. Uhum, E isso é muito engraçado. Às vezes eu vou numa audiência, a pessoa nunca me viu na vida. Ela foi atendida por outra pessoa no escritório, e aí você tira uma caneta, você fala, ele fala, advogado bom é o meu aí. Ó. Ele nunca te viu atuando. Ele não uhum, sabe se você é bom realmente. Ele não sabe aonde você estudou, aonde você fez MBA, aonde você fez especialização. Mas como ele te vê alinhado, como ele te vê com uma postura, como ele te vê com uma performance ali, ele julga que você é bom. E a gente. Isso é importante. Por quê? Porque amanhã é ele que indica. uhum. Entendeu? Então, assim, esse soft skill também é muito importante pra gente. Olha, Giovanni, a gente trouxe aqui o Guilherme, que é gerente da Via Veneto e Brooksfield. Aham. E a gente, inclusive, ele deu curso aqui no meu escritório. Eu pedi pra ele, eu trouxe ele para dar curso para meus funcionários, né, para minha galera aqui, para pessoa da imobiliária. E uma coisa que ele falou muito importante, ele falou assim: ninguém julga você inicialmente o seu caráter, porque ele nem Sim, sabe o seu caráter, né? Ninguém julga você pelo seu conhecimento intelectual, porque ninguém te ouviu falar ainda, mas ele te julga pelo que você tá vestindo, sim. né? Então assim, você é um produto, fato. Se você tá com um produto mal embalado, obviamente ninguém quer, é natural. Se você vai numa feira, a banana pode ser a melhor banana do mundo, a massa a melhor maçã do mundo, mas a casca tá zoada, você fala, ah, não vou pegar essa, né? Sim. E a gente é a mesma coisa. Você não sabe o conteúdo da pessoa, né, doutor? Assim, até você chegar no conteúdo, existe uma fase, que essa fase primeiro é realmente você entender que há uma aderência à aparência. Depois, aí você precisa se preparar muito. Aí é a minha opinião, né? Você se preparar muito no conteúdo para você não virar um estelionatário. Se você fica muito bem aparente, você, nossa, o cara chegou de um carro limpo, bacana, apresentar, mas na hora que vai falar, só fala Ah, besteira. sim. Aí, né, tem que ter a segunda parte que é a preparação. É importante, eu acho que você foi cirúrgico ao falar isso, de a pessoa ter que realmente estar preparada nesse sentido, e eu vejo isso, doutor, quando eu falava com os meus alunos, e eu sempre falei isso, falei, olha, cara, as pessoas te compram pelo que te vê. Uhum. Meu, quando você for fazer, quando você for trabalhar, e colegas advogados que, né, encontram a gente em algum lugar e perguntam, pô, eu vi você em tal lugar, eu vi não sei o quê, como é que eu faço? Apresente melhor. Já Sim. começa por aí. Você é o seu produto, você é a sua marca. Se você não se apresenta bem, se você tá mal vestido, se você não se porta legal, óbvio que você não vai. Segundo ponto importante é frequente lugares onde você acha que essas pessoas que são seus clientes estão, Sim. né? Foi o que o doutor falou. Pô, se você quer um cliente X, aonde esse cliente está? Onde essas pessoas frequentam? Onde que você vai encontrar para realmente dar a mão para essa pessoa?
Então isso é muito importante para uma carreira como um todo, né, doutora? Não, é fantástico, assim, tem uma frase que vai de encontro disso, que é assim: "A beleza abre portas, mas só a competência entra". Uhum, Então, assim, também não adianta também você focar só no lado, físico, e a pessoa conversa 5 minutos com você e você se mostra inseguro, percebe que você não tem conteúdo nenhum. uhum, Então isso é muito importante. E o lado de frequentar lugares, eu estava terminando de ler um livro agora do Ferreirinha, que ele fala O Paladar Não Retrocede, é muito gostoso o livro, aquele livro que uhum, você lê em 2, 3 dias. E ele fala que o mercado de luxo tem qualificado os vendedores para ir no teatro, para fazer boas viagens, para experimentar grandes receitas de chefe. Para quê? Para você saber conversar com o cliente dele. uhum, Então, eu entendo assim, se seu cliente é o público A, se você mira esse cliente A, você tem que conversar com ele sobre produtos que do interesse deles. uhum. Ah, mas não é do meu interesse. Então você não vai chegar nesse cliente. Exatamente. Entendeu? Assim, não adianta a gente ficar quebrando a cabeça. Uhum, É, eu quero focar nesse tipo de cliente. Tá bom, então qual que é o interesse desse tipo de cliente? Eu quero focar no mercado financeiro. Você vai ter que ter um conhecimento básico para conversar com alguém num café sobre carro, sobre motor, sobre o último relançamento. Você tem que saber qual marca de relógio é legal, qual marca de relógio não é. uhum, Você vai focar em eh, trabalhadores embarcados, que é um grande ramo desses funcionários que trabalham em navio, que viaja para o Chile, na costa. Você tem que ter um conhecimento ali sobre geografia, sobre logística, falar de viagem, falar sobre ponto turístico, porque você vai se assemelhar ao seu cliente. A gente contrata iguais, ele tem que olhar, uhum, ele tem que ver interesses comuns. uhum, Então isso vai muito além de saber o artigo 5º da Constituição Federal, saber quantos artigos tem a Constituição, saber quantos artigos tem a CLT. Isso vai uhum, muito além disso. Então hoje a gente vive uma época que só você saber a lei não basta para você ser bem-sucedido. uhum. Não, não, e longe disso, muito longe disso. Não, verdade. Doutor, o senhor hoje é professor, né, de Sim. direito do trabalho. E como é que surgiu isso também? Uma coisa que me surgiu agora de perguntar, como que surgiu ser professor? Então essa história foi muito legal. Quando chegou a pandemia, eu não sei se o pessoal vai lembrar, assim, fechou tudo. No começo da pandemia foi aquela tristeza e todo mundo em casa. E eu comecei a fazer umas lives. Lembra que todo mundo Uhum, fazia live? Eu era um dos que fazia também. E eu comecei a fazer umas lives. Então, conversar com o pessoal, então falava sobre leilão, falava sobre investimento, falava sobre direito, sobre hold, sobre um monte de coisa. Toda semana eu escolhia um tema e conversava com alguém. E aí é a importância de você ser visto, né? E tinha um rapaz que trabalhou comigo num escritório e ele estava trabalhando nessa faculdade. E a gente estava sem contato havia anos. Ele falou: "Ó, Giovanni, vi você numa live aí, achei legal, surgiu uma vaga na faculdade, você não quer fazer uma entrevista?" uhum. Fiz uma entrevista, passei nessa entrevista e comecei em 2020 da aula. Então, assim, hoje a faculdade é minha paixão, tenho paixão pela docência, pela troca. Costumo falar com os alunos que eu aprendo muito mais que ensino. Uhum, Porque assim, você aprende a história de vida deles. Você ensina o básico ali, que eles uhum, vão, de um jeito ou de outro eles vão aprender, mas você aprende muito mais. Então hoje é uma das minhas grandes paixões a aula. Não consigo ter mais aulas, porque você foi professor, você sabe, a aula te toma muito tempo. Então, assim, não uhum. é só o horário da aula, é preparação da aula, é correção de prova, é orientação de TCC. Mas o momento que eu tô lá, as 4, 5 horas que eu tô lá por semana, é fantástico. É, né? Eu me lembro, doutor, que eu me embebedava de dar aula, sabe? Eu comecei a dar aula com 22 anos, né? Eu saí da faculdade em dezembro, janeiro, fevereiro, eu tava dando aula já na faculdade. O coordenador me chamou, né? Tinha sido um aluno de destaque na época. E aí eu comecei a dar aula e aquilo me embebedava de uma forma que eu comecei a pegar aula todo dia. Eu queria pegar aula de manhã, aí eu queria pegar aquela aula de revisão à tarde, e aí eu comecei a pegar o dia todo, assim, eu ficava o dia todo na faculdade. E eu só passava em casa pra almoçar às vezes. Aí, 10 anos fazendo isso, muitos anos, né? Acho que foram muito tempo fazendo isso na minha vida. E chegou uma hora que eu falei, acho que eu tenho que focar um pouco no meu escritório também, porque não dá pra ficar 24 horas quase Sim. focado como professor e ser advogado. Advogado toma um tempo muito grande também da nossa vida, como um pensamento, né? E tudo mais. Aí foi que eu fui desvinculando, né? Fui desvinculando da faculdade até o dia que eu falei assim: olha, eu vou suspender e vou deixar isso voltar a uma outra época.
Hoje meu interesse é só palestra, né? Eu falo assim, olha, Sim, hoje, pelo menos nesse momento da fase da vida que eu estou, quero só dar palestra mesmo. E mais pontual. Vou, falo, não vou tenho, lá, não tenho que corrigir falo, prova de ninguém, não tenho que aguentar exatamente. aqueles alunos chegando atrasado. Não, a corrigir prova era o mais barato, porque assim, e eu sou desorganizado, sabe? Eu sou muito desorganizado. E aí era a época da prova, eu esquecia de mandar pra coordenação as provas pra fazer Ah, as sim. cópias. Aí eu pegava só a folha de almoço e eu falava, vamos lá que vai ser a dissertativa a prova. E aí depois eu ficava ferrado pra ter que corrigir. Ah, sim. 70, Aí você não 80 entende a provas. letra, né? Você fala, se escrever uma carta, tem que ir junto para ler. Aí eu falei, meu Deus, por que eu não fiz a prova antes em modo de alternativa? Tive que fazer dissertativa, então assim, tomava e toma muito tempo, né? Mas é uma carreira, assim, muito importante, muito bonita, né? Que eu vivenciei, conheci pessoas maravilhosas que hoje são meus clientes, que tem alunos meus que foram alunos, hoje são clientes maravilhosos, pessoas que eu convivo, saio com as pessoas, porque eu sempre tive esse panorama. Eu fui um professor muito novo, né? Eu era Sim. mais jovem que meus alunos. Sim, Eu sim. tinha alunos de 30, 40 anos e eu era um professor de 22. Então foi até difícil pra ganhar esse respeito deles, né? Porque, pô, ensinar o quê, cara? Quem é você pra me ensinar alguma coisa? Eu tive muito isso. E a faculdade também traz uma coisa legal, é isso que eu queria chegar em você, essa experiência didática de falar, né, doutor? Porque a gente fala bem como advogado e tal, mas depois quando você entende que tem que falar para um público que não sabe de direito, ele não entende sobre direito, que ele tá começando a aprender ali, aí que você começa a entender que a sua forma de falar tem que ficar diferente. Você conseguiu absorver isso para você? Sim, sim, muito, porque assim, a comunicação ela tem que ser efetiva. Então, assim, não adianta nada você falar difícil, com provérbio, e se ninguém entende. Então, a comunicação tem que ser fácil. E quando você vai dar aula para primeiro semestre, segundo semestre do direito, você tem que passar aquele conteúdo que a gente tem, e é assim, a nossa vida de professor é tudo para o aluno, em função do aluno, então a gente vive em função deles mesmo. Então, você tem que passar aquela informação, e aquela informação tem que chegar. Então, tudo na vida é treino. E a oratória também é um treino. Então, quanto mais aulas você der, melhor professor você será. Uhum, Eu tenho isso comigo. Se você der 3 aulas da mesma matéria na semana, na terceira aula você é fantástico, porque os exemplos fluem, você já sabe o que dá certo, o que dá errado. A primeira aula não é tão boa, a segunda você está encaminhando. Então, assim, tudo na vida é treino. Eu costumo falar muito para os alunos, assim, falem. uhum, Porque às vezes você só escuta a voz dele numa chamada e num trabalho de conclusão de curso. Então, assim, falem, levantem a mão, perguntem, vai numa festa, faz um discurso, porque a nossa função jurídica é falar. uhum, A gente se expressa com a voz. Eu sei que petição é importante, mas o convencimento se dá através da voz. É você falar com o juiz, é você falar com o cliente. É, e no papel tem muitos corretores, né? uhum, Corretor, tem revisor, mas a fala é importante e a gente desenvolve treinando, falando. uhum. Quanto melhor, mais aula você der, melhor professor você vai ser. Sem dúvida. Agora, doutor, vamos já caminhar para as questões do direito, né, que muita gente está questionando, vai questionar. E aí eu vou começar com um ponto importante, doutor, que depois eu quero chegar nos pontos mais específicos do direito, as atuações do doutor. Mas hoje, que essa questão do chat GPT e tudo isso, e home office, como é que está a relação do trabalho hoje? Você acha, por exemplo, eu vi um juiz falando que nós estamos para, um juiz do trabalho, inclusive, não concordei com ele, mas eu Sim. ouvi-lo. Ele falou que mais A gente quase 15. nunca concorda com os juízes. Senhores juízes, né? Tenho grandes amigos juízes, assim, pessoas maravilhosas, mas eu falo pra eles até brinco, né? Vocês têm uma visão do mundo, eu tenho outra, de algumas Sim. coisas. Ele falou que daqui a 15 anos nós teremos, assim, 70% das carreiras intelectuais minadas pelo chat GPT. Você que tá direto hoje com a mão de obra, você também concorda com isso? A gente vai realmente minar isso? O que eu vejo é o seguinte sobre chat GPT, a gente está numa evolução e eu acho que a CLT ela está passando por um esvaziamento. Então, recentes decisões do TJ, por exemplo, que ações de pessoa jurídica serão julgadas pela justiça civil. Então, isso foi um baque na CLT, isso está provocando um- uma gritaria muito, muito grande, porque é um absurdo. Pessoa jurídica pedindo vínculo sempre foi julgado pela Justiça do Trabalho. Até porque tem muitos e muitos empresários que usam esse contrato de pessoa jurídica para fraudar um direito. Quando você manda esse processo para o civil é um processo muito mais custoso, é uma outra forma de interpretar a lei, de interpretar o direito. Então, assinou, sabe ler, então tá certo, o que você está discutindo? Uhum, Então, assim, isso esvaziou muito a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho
ela vem se esvaziando. Processos de bancários, por exemplo, que antigamente dava 300, 400 mil reais, hoje fazem acordo de 30, 20 mil reais. Por quê? Porque o capital vai se movimentando, esses problemas que eles tinham vão acabando, né? Eles vão resolvendo isso. Então, assim, o que, que acontecia muito aqui no ABC? Tinha os metalúrgicos. Então, metalúrgico, em regra, vou falar a regra, eles trabalham em regra assim, 20, 30 anos na empresa. E nenhum metalúrgico chega e pede demissão. Eles esperavam aquele plano de demissão voluntária. O que, que era o plano de demissão voluntária para o pessoal entender? A empresa, antes da reforma de 2017, ela não podia chegar e demitir 500 funcionários. Ó, vou Uhum, demitir 500 funcionários. Não podia. O que, que ela tinha que fazer? Pedir autorização do sindicato. uhum, Só que se você chega para um sindicato e fala, eu preciso demitir 500 funcionários, o sindicato fala, imagina, a gente não concorda. Então vamos elaborar um plano de demissão voluntária. Então o que é o plano de demissão voluntária? Vamos se convencer as pessoas a pedir demissão. Só que se eu chegar para você e falar, você quer pedir demissão? Você fala, imagina. Mas se eu chegar para você e falar, se você pedir demissão de janeiro até o final de março, eu te pago um salário por ano trabalhado, eu consigo manter seu plano de saúde durante 5 anos, eu te dou um plano de coaching para você conseguir se restabelecer no mercado de trabalho, talvez seja interessante para você. Às vezes você fala, meu, já estou aposentado, trabalhei 20 anos, vou pegar 20 salários. uhum, Eu quero montar uma empresa, eu vou pegar esse dinheiro e dar o start, eu vou mudar de país, eu quero. uhum, E aí você tinha uma movimentação. E aí esses funcionários pediam demissão. O que, que a reforma fez? Se você assina um plano de demissão voluntário, você não pode entrar mais na justiça. uhum, Então, o que, que faz? Todos os metalúrgicos que saem e pegam esse plano, amanhã não pode mais entrar na justiça. Ah, mas e se ele teve um acidente e ficou paralítico? Paciência, ele não entra mais. E se ele nunca recebeu a hora extra? Se ele assinou o plano de demissão voluntária e está expresso lá que ele não. Isso deu quitação geral ao contrato, ele não pode mais entrar. Então, você teve um esvaziamento na CLT. Bancária, a mesma coisa. Bancária tinha muita questão da sétima e oitava hora. O uhum, contrato, o bancário, em média, trabalha 6 horas, só que às vezes eles colocavam o funcionário para trabalhar 8, que é a grande maioria. Tem que pagar a sétima e oitava hora como hora extra. uhum, Colocaram lá a convenção coletiva, que não pagaria como hora extra, passou. Então, hoje a ação de bancário cai muito o nível. Então, voltando à sua pergunta, eu tenho duas meninas, né? Uma de 5 anos e uma de 1 ano. E eu fui fazer uma perícia esses dias na GM. E sabe quando você vê, não sei se você teve a oportunidade de entrar nessas metalúrgicas, um quarteirão, e você vê montando um carro, e você vê, assim, 6 pessoas trabalhando. Todas robôs, assim, sabe? Um cara no carrinho, um cara batendo um papo com o outro ali. Então eu acho que, assim, as gerações futuras, esse modelo de CLT não vai mais encaixar. Trabalhar 8 horas, você tem que entrar às 9, você tem que sair às 6. O Uber veio para mostrar isso, né? Então, o grande problema que a gente está tendo com o Uber é isso. Porque um dos requisitos da CLT qual que é? É habitualidade. Mas o Uber ele pode trabalhar hoje e não trabalhar durante 3 dias, ele tem vínculo. Subordinação, ele tem subordinação. E se ele quiser parar de ir no meio? Eu falei 2 horas e quero parar de ir. Ele é subordinado a quem? Nossa CLT de 33 não estabelece isso, não foi criada para isso. Então a gente tem muita dificuldade em colocar isso. Então, assim, nossas relações estão mudando, isso com certeza. Se eu acredito que vai acabar com os empregos vão mudar. Então, assim, tá, funções, como que eu posso dizer, repetitivas vão acabar. Qual que é o problema disso? Você vai deixar muita gente à margem. uhum, Porque, mas vai precisar de gente para desenvolver software. Tudo bem, vai criar uma demanda nova de trabalho. Você vai ter pilotos de drone que hoje nem é impossível. Sim, mas você tem uma grande parte da população que não sabe escrever. E isso exatamente. vai ser um problema. Por quê? Esse funcionário não vai ser um piloto de Uber, Uhum, de drone. uhum, O que vai acontecer com ele? Mas a Revolução Industrial teve também esse problema e sempre conseguiu reenquadrar essas pessoas. Então, esse é o argumento principal. E aí o Harari usa uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele fala, mas não é porque aconteceu até agora que vai voltar a acontecer. uhum, E daqui a pouco você vai ter trabalhadores que, a doutrina fala, trabalhadores inúteis. Ele tem saúde, ele tem disposição, ele tem tempo, mas ele não tem função. uhum. E você vai fazer o que com esse funcionário? Nossa, é uma coisa de se pensar muito, né? Sim,
É um dos grandes debates hoje, essa questão do... Essa Hoje, evolução tecnológica, essa dessa evolução evolução, tecnológica. Antigamente você precisava ter 500 pessoas para colher uma fazenda. Hoje em dia é um cara com uma máquina colheitadeira e faz uma tudo. colheitadeira e tudo. E esses 499 pessoas? Tem que comer, tem que beber, tem que Ah, vestir, tem eles que vão para a sobreviver. construção civil. Tudo bom, vão para a construção civil. Mas daqui a pouco a construção civil vai evoluir. Sim, Até o antigo podcast, um dos debates foi esse. Ele falou: daqui a ué, pouco o prédio vai ser um Lego, vai vir montado e a gente monta. E o que você vai exatamente. fazer que esses funcionários da construção civil vão para onde? Exatamente, o Jean falou exatamente isso, né? No debate que nós tivemos, o Jean, que é dono de uma grande construtora de torre, ele falou: a gente está caminhando para ter, de fato, uma evolução na mão de obra mecânica. E aí a Sim. gente vai, de fato, chegar no momento e falar: tá, e aí, como é que faz agora? E para onde vai essas pessoas, né? E onde nós iremos com tudo isso? Doutor, focando agora um pouco na matéria trabalhista em si, é, existe ainda um mercado que você disse que começou uma base, que é a base do telemarketing, que é um Uhum. público que você atua bastante, né, doutor? Sim, sim. Hoje. Hoje a base do escritório é telemarketing, porque pelo volume, as empresas têm 4, 5 mil funcionários, então o turnout dessa empresa é muito alto, então as demissões são demais. Trabalhar com essa molecada não é fácil, então o assédio é muito grande também, então tem uma demanda muito grande nessa área. Quais são os principais pontos no telemarketing que acaba indo e desaguando na justiça do trabalho? Então, o principal ponto do telemarketing, assim, o telemarketing ele é uma função, igual eu falei, da base da pirâmide, que ele paga um salário mínimo. Uhum, Então, ele você trabalha com muita gente, então você tem que ter uma gestão muito forte. E você trabalha com muita gente e você trabalha com muita gente começando a carreira com visões de mundo diferentes, com os jovens. Então tem um caso que é muito emblemático, que é o seguinte: carnaval, terça de carnaval, até conto isso aí no meu Instagram. Vai uma menina fantasiada na empresa. Fantasiada, parece fantasiada. Vem o gestor e fala: você não pode trabalhar assim. Ela fala: por que não? Onde está escrito que eu não posso? Ele fala: ó, tá no livro de ética da empresa. Não, não tem nada no livro de ética, a roupa que eu preciso ter. Trabalha, não trabalha, trabalha, não trabalha. Ó, a empresa eu cumpro ordem, você não vai trabalhar, suspende a menina por 2 dias. No dia seguinte, 80 funcionários da empresa aparecem fantasiados. eita, laia. E aí, o que você faz como gestor? Então, o telemarketing, a maioria das demandas trabalhistas começa no telemarketing. Por exemplo, banheiro, quando começou essa coisa de banheiro. Banheiro masculino e feminino. Ah, mas eu sou um transexual. Qual banheiro que eu uso? Eu não quero usar um, não quero usar outro. Ah, uso deficiente. Como deficiente? Eu não sou deficiente. Isso é um absurdo. E isso deságua no judiciário. Você tem uma operação de 100 pessoas, você tem 3 banheiros. Eu posso limitar o banheiro? Eu quero ir no banheiro, mas você só pode ir na sua pausa. Mas e se a menina estiver menstruada, se o menino tiver com algum problema, é só na pausa. Mas se você libera para todo mundo e se levanta 8 e vai no banheiro ao mesmo tempo, o que você faz? Você fica sem 80% da operação? Então tem muitas demandas. E até tinha um professor que falou: como a gente está nesse pós-positivismo, o que é o pós-positivismo? A gente tem a lei, só que a lei não consegue discriminar tudo. Cada um tem uma interpretação. Se você fosse conversar com a minha avó, ela sabe exatamente o que é certo e errado. Uhum. A gente nem tanto. Ela fala: comer manga depois com leite é errado, mata. E você Ponto. fala: vó, não mata, mata. E para Uhum, ela aquela é a verdade absoluta. A gente não. A gente, certo e errado, fica uma coisa relativa. E uhum, essa coisa relativa deságua no judiciário. Porque como a gente perdeu a capacidade de conversar, de chegar num acordo, uhum, e a gente é um país que tem mais processos no mundo, tudo deságua no judiciário para o judiciário resolver. Então, assim, uhum, quais são as demandas do telemarketing? Pressão por metas, porque eles precisam atender, pausa banheiro, um assédio muito grande, horas extras. Às vezes eles não conseguem fazer um intervalo porque você está numa ligação. Como é um salário muito baixo, tem muito caso de rescisão indireta, porque a pessoa também quer sair e não quer pedir demissão. Então uhum, ela tenta forçar uma demissão através da rescisão indireta, que aí ela sairia com todos os direitos dela. uhum. Então, o telemarketing é uma escola, porque
todos os institutos do direito se no englobam trabalho. ali. E essa demanda ativa, né? E hoje teve essa questão do telemarketing passar. Por exemplo, aqui no ABC nós tínhamos uma grande empresa que ficava ali na Peri Roquette, enorme, acho que comportava 3, 4 mil funcionários de telemarketing. Hoje ela nem existe mais porque todo mundo trabalha de home office. E como é que fica para esse trabalhador do telemarketing que tem que usar a própria internet? Isso também está desaguando no judiciário, esses Sim, debates? então assim, o problema é que assim, quando veio a reforma trabalhista, ela instituiu, isso cresceu muito, principalmente depois da pandemia, os home office. Até 2019 a gente não se falava nisso, mas depois de 2020, da pandemia, começou o home office. Só que algumas questões básicas estão resolvidas. Então, por exemplo, quem tem que dar o maquinário? Quem tem que dar o maquinário é a empresa. Ponto. Você precisa ter meios para trabalhar. Quem que paga essa conta de energia? A empresa. Você também não vai sobrecarregar uma casa, é a empresa que paga. Só que outras questões surgem. Por exemplo, você está na sua casa, você sofre um acidente e cai, e você quebra uma perna. Esse acidente é um acidente de trabalho ou não? Eu não estou falando esse acidente de trabalho indenizado. A empresa não vai ter uma responsabilidade para te indenizar, porque foi na sua casa, isso já é pacificado. Mas eu estou falando o seguinte: você teria direito à estabilidade de 1 ano, igual à estabilidade acidentária? Uhum, Ah, não, você se machucou na sua casa, mas você se machucou dando lucro para a empresa. Não estou falando que tem um certo ou errado, embora N pessoas tenham posições. Estou falando que surgem essas discussões. Como que você controla um horário de trabalho? Ah, você põe login e logout lá, ele trabalha logado, tudo bem. Mas quando você trabalha em casa, e a grande maioria das pessoas já tiveram oportunidade de trabalhar, você sabe que é diferente do que você trabalhar numa empresa. uhum. Você faz, às vezes, um intervalo maior, você faz um intervalo menor. Eu posso colocar uma câmera no funcionário? Eu mando ele? Ah, posso colocar uma câmera, mas e se passa uma pessoa de cueca atrás? Um Não é uma. familiar, por exemplo. É, porque é uma casa. Às vezes as pessoas moram numa casa que tem 2, 3 cômodos. Uhum, Isso não é uma invasão de privacidade na pessoa? Eu posso invadir a privacidade da pessoa, filmar a sala dele inteira porque eu quero saber se ele está digitando? Então são questões que surgem uhum, que a justiça ainda está se debatendo. Que a justiça ainda está com viés, então você acha decisões para todos os lados e tudo que não é pacificado, tudo que gera dúvida, gera demanda, porque se a uhum, pessoa se vê naquele direito, ela vai tentar buscar. uhum. É interessantíssimo, porque é uma demanda hoje que migrou também para o home office, mas com questões novas que migraram também para essa demanda agora, esses debates, né? Então, assim, hoje, se eu não me engano, a ABC tem 3 ou 4 empresas específicas de telemarketing aqui, gigantes, né? São enormes, assim. Com esse debate, a gente nem imagina o tanto de direito que eles têm, né? Tantas coisas que se podem debater e discutir, que talvez a falta de informação, e eu digo isso, né? A falta de informação sempre é um problema Sim. grave. Às vezes a pessoa tem um trabalhador tem um direito pela pressão. Eu tive um caso aqui, doutor, de uma trabalhadora trans que sofreu vários tipos de preconceitos dentro de uma telemarketing que chegou a virar uma questão criminal. Até porque chegou uma agressão verbal e esse debate foi nesse sentido de discutirem, né, e começarem a debater esse assunto. E ela falou: "Olha, eu não tinha noção que aquilo que fizeram comigo era crime". Isso já passou pro lado do crime a situação e a gente atua aqui, Sim. né, na esfera criminal para ela. Então essa falta de informação talvez seja um problema maior que as pessoas têm de não poder procurar os seus direitos. Aí o telemarketing principalmente nisso, né, que são meninos jovens às vezes, que não têm a menor experiência com isso, né. É, assim, tem uma situação que sempre me chama muita atenção, é quando você vai fazer uma audiência de empregada doméstica. Então, assim, para vai fazer uma ação de empregada doméstica. É sempre a mesma situação. É uma pessoa extremamente simples do seu lado, que foi convencida pela filha, pelo filho, pela nora. Do outro lado é uma patroa, a maioria das vezes altiva, de peito estufado, de imagina, me considero traído, como que você foi fazer isso, depois de tudo que eu te ajudei. E aí quando você vai perguntar para a pessoa: "Ó, estão te oferecendo um valor de acordo", ela fala: "Doutor, qualquer coisa que eles oferecer tá bom". Você fala: "Não, mas como qualquer coisa? Você trabalhou durante 20 anos". "Ah, doutor, mas assim, eu não devia nem ter entrado, a patroa é muito boa, meu filho que me convenceu, eu quero sair daqui". Aí você começa a perguntar: "Mas você acha justo você ter trabalhado durante 20 anos e você não ter sido registrada?".
Ela fala: "Ah, mas eu não era registrada, mas ela era boa, terminava o churrasco, ela me dava uma carne para levar para minha família". Você acha justo você ter que comer o fim da carne? "Ah, mas eu vim da Bahia e meu pai não teve estudo, então a gente veio para cá muito nova, eu também não estudei". Mas você acha justo você ter que migrar da sua cidade e trabalhar sem estudo? E depois de 100 você acha justo, você percebe que ela acha. E o maior tipo de dominação é quando a pessoa não se vê detentora de direito. Então, Uhum, muitas vezes acontece um assédio, um dano moral e a pessoa nem sabe, ela nem se enxerga detentora daqueles direitos. uhum. Entendeu? Então, por isso que, assim, é muito legal o trabalho que você faz, mas de levar informação. Essa informação não chega a todo mundo. Tem muita gente que acha que é isso mesmo, é assim, a vida é assim, tenho que trabalhar, infelizmente não tive estudo, infelizmente aceitei trabalhar isso aqui e eu tô assim. Não, a gente tem que levar informação, você tem seus direitos, você tem seus deveres, o empresário tem os direitos dele, o empresário tem os deveres dele. Se todo mundo souber exatamente quais são os direitos e os deveres, você vai perceber também que até o número de ações cai. Uhum. O número de. Porque assim, eu sei que meu direito acaba aqui e o seu começa aqui. Isso Então a ali. gente não ultrapassa um a linha do outro. Sem dúvida. E na sua fala, né, doutor, eu cheguei numa situação interessante, porque recentemente agora vivemos uma questão de pessoas que tinham situação análoga à escravidão, né? Empregadas domésticas que viveram 50 anos trabalhando para pessoas, até de um desembargador, eu acho que teve Sim, recentemente, eu não recordo se foi isso, sim, sim, acho que exatamente. passou, que vivia como se fosse de casa, né? Ela é de casa, dorme aqui, sei o quê, e Come não. até na mesa. Eu gosto, eu Não, adoro isso. Quando você vai na audiência, vai, doutor, sério, quase da mesa, doutor? come até na mesa. Assim, ah, que ótimo. Você queria começar no chão, cidadão? Que horrível, né? Doutor, eu queria perguntar uma demanda que é interessante, que eu acho assim que vai ajudar bastante a gente esclarecer algumas coisas, porque a gente falou antes de começar aqui, né? A gente começou o debate muito antes, e você falou que advoga muito para músicos. Sim. Vamos lá, que eu quero entender mais isso aí. E eu tenho uma pergunta específica, depois você puder falar, se falar claro. O que é e quais são as áreas dos músicos que vão para o trabalho? Sim, deixa. Eu sou hoje um dos maiores advogados que atua contra músicos profissionais. Então, o que, que seria isso? O músico faz sucesso, então tem centenas de músicos, mas ele tem a banda. Uhum, E essa banda, eles recebem por shows, eles recebem por turnê, e eles não têm os mínimos dos direitos trabalhistas respeitados. Então, assim, eles trabalham com todos os requisitos da CLT. Então, eles trabalham com pessoalidade, ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele. Ele trabalha com habitualidade, ele sabe o dia que ele vai ter show, ele trabalha com subordinação, ele tem regras a cumprir, ele tem um salário, então ele tem todos os requisitos, só que ele não é registrado. uhum, E aí, o que, que acontece? Vez ou outra, esse músico simplesmente chega para a pessoa e fala: Ó, não, você não é mais interessante, eu vou contratar outro músico, eu vou contratar outra banda, e dispensa todos. Então, eles são dispensados assim, sem direito nenhum. E vez ou outra se revoltam, por quê? Porque de um lado você tem um músico ganhando 100, 200, 300 mil por show, e você tem a banda onde leva aquele músico para frente ganhando às vezes 400, 500 reais por show. Então é uma discrepância muito grande. uhum. E como é um trabalho que não é regulamentado, acontece N vezes assim, do cantor tá andando de Ferrari, de Porsche, viajando, postando aquelas fotos lindas no Instagram e o músico 2, 3 meses sem receber. Nossa. Porque existe uma pressão seguinte. Se você sair daqui, você vai tocar onde? Você toca com o maior cantor brasileiro. Você vai sair daqui, você vai aonde? Uhum. Então você engole esse sapo aí, porque eu tô te fazendo um favor em te contratar. Nossa. E aí, vez ou outra, eles se revoltam e entram na justiça. Então é uma ação basicamente de vínculo. Ó, eu trabalhei com todos os requisitos de um funcionário, eu quero ser enquadrado como funcionário. E aí uma ação de vínculo vem. Hora extra, porque trabalham às vezes 8, 10 horas, ficam 8, 10 horas em viagens, enfim, e aí vem todos esses, Os esses, adicionais, esses né? Trabalham adicionais, à noite. esses adicionais legais. E são ações muito altas, porque assim, Uhum. são poucos que têm coragem de entrar. Porque ainda existe o medo de se queimar no mercado. Ah, mas se eu processar fulano, o que, que vão pensar? Então, tem, por não conhecer os direitos, tem poucos que. Mas os que têm coragem e entram,
conseguem restabelecer parte disso. É óbvio que tudo nunca se consegue. Uhum, É o que eu costumo falar, assim, a gente só tem 2 jeitos de resolver problema, ou pagando ou prendendo. uhum, A gente como sociedade não desenvolveu um terceiro modo. uhum, E nem tudo você resolve com pagar ou prender. uhum, Às vezes você tem um dano moral muito grande, às vezes você trabalhou durante anos sem registro. Eu posso chegar e te dar 5, 10, 15 mil reais a mais de dano moral por causa disso. Mas não vai pagar o que você sofreu. uhum, Amanhã você não vai aposentar. uhum, Você não conseguiu aquele financiamento, você viveu sempre à margem da sociedade. Se a mulher engravida, ela não tem o mínimo do amparo. Se o homem sofre um acidente, a família fica toda desamparada. Então não vai ser 10, 15 mil reais de dano moral, fora as outras coisas que vai pagar. Mas é o jeito que a gente tem de resolver. uhum. Vamos lá, tocar alguns assuntos importantes. É, você pode falar de uma situação que você viveu nessa área de advogar para músicos que acabou entrando contra um músico muito grande, né, de alguma forma, e que a demanda e alguma experiência interessante para que a gente possa debater? Meu, eu tenho uma experiência muito. Eu tenho muita ação contra o Belo, cantor. Contra o Belo? E eu adoro ele, adoro. Tá na playlist do carro, mas infelizmente são negócios. E o Belo é muito engraçado que ele tem um poder de cativar muito grande. Assim, de nunca vi igual, nunca vi nenhum profissional igual. E eu já perguntei isso pro funcionário, porque às vezes os funcionários do Belo ficam 3 meses sem receber. 3 meses sem E aí você receber? fala, como que você fica 2 meses sem receber? Por que você não cruzou os braços? Por que você não parou? Ele falou, tudo que eu falava com ele, ele falava, meu, vou resolver, espera aí, segura aí, tá entrando um dinheiro. E não pagava. E aí a gente tem hoje uma ação muito grande contra ele, que passa ali de 1,5 milhão, uma ação trabalhista, era uma outra situação, era um maestro, não era um músico Uhum, convencional. Conseguimos penhorar algumas bilheterias de shows, estamos num processo adiantado de negociação, mas ainda não conseguimos resolver esse processo. aí, que loucura. O Belo é conhecido, né, não só pela sua arte, como eu Uhum. também adoro as músicas do Belo. Dizem que o Belo faz você chorar sem você querer, né? Você vai escutando a música do Belo, você acaba chorando por ele, né? E é óbvio, ele tem uma coisa que é notória, é conhecido por todo mundo, a dívida com o Denilson, né? Que Sim. passaram-se anos aí discutindo, e o Denilson, né? Parece que conseguiu fazer um acordo agora recentemente, e o Belo quitou, tá quitando, não sei como tá essa situação, a situação deles. E aí eu, olhando essa sua colocação de tem essas ações contra o Belo, né? E outros cantores também, né? Tem esse perfilzão do Belo? Será que é por isso que muita gente não entra com ação, doutor? Tipo, serem cativantes. O que que acontece, assim, o cantor em si, ele acaba sendo muito influenciado pelo empresário. Porque se você for conversar com um cantor, não sei se teve oportunidade de trazer alguém aqui, você vai ver que ele é uma pessoa comum e simples. Assim, ele vive da arte dele. Se você perguntar quanto que você fatura, quanto que você vende, quanto que você faz, ele não tem a mínima noção. Uhum, E fica na mão do empresário. Infelizmente, não estou falando que o caso do Belo é esse, mas estou falando o caso de grandes músicos. É, como fica na mão de empresário e o empresário ele percebe que tem muitos e muitos artistas que é aquele voo de galinha, uhum, faz sucesso com 2 músicas e amanhã não faz mais, o que, que tem uma grande parte do empresariado que faz? Tenta tirar o máximo de dinheiro nesse período. uhum, Então, assim, às vezes você vai falar com o músico, ele nem sabe que deve a banda. Ele nem tem esse contato. E o músico também não chega no cantor e fala, ó, você tá me devendo. uhum, Tem uma hierarquia, você tem gravadora, você tem empresários e é um monte de gente sugando e é uhum. uma pessoa fazendo. Entendi. Esse que é o maior problema. Por isso que surgem vários problemas trabalhistas. Você fala, mas não daria para pagar? Não daria porque não é interessante pagar. Infelizmente, a gente vive num país que sai muito barato fazer errado. Uhum. Se você tiver 10 músicos e você não registrar ninguém, quantos entram na justiça? Se entrar, né? Se entrar um, dois, e às vezes ainda esse um, dois você consegue fazer um acordo de 30, 40 mil reais, você vai ter um X. E esse X é calculado. As empresas Uhum, perceberam isso. uhum. Quanto que custa eu fazer errado? X. Quanto que custa eu fazer certo? 3 vezes X. Faz errado e a gente apaga o incêndio. Exatamente. Eu Então, ouvi isso, doutor, uma vez, de um empresário muito grande. Eu tava recém-formado.
e eu quero até depois falar sobre essa questão da trabalhista na minha vida. Uhum. Eu tava recém-formado, e aí eu fiquei pensando, falei, cara, por que você não paga adicional noturno de todo mundo, sabe? Esses adicionais, pô, você tem as ações. Ele falou, faz a conta, doutor, eu tenho, sei lá, 1.000 funcionários. Esses 1.000 funcionários trabalham comigo 15, 20 anos, esses funcionários. Desses 15, 20 anos, quantos anos ele tem direito de receber? Ah, só os 5 pra trás, correto, doutor? Os últimos 5. Ou Comecei a seja, 10 já ficou pra eu já casa. comecei a fazer conta, né? Ele falou, então, desses 1.000 funcionários, vamos colocar que 200 entre com ação. Então já 800 não entraram. Então ganhei nos 800, não ganhei, doutor? Eu falei, ganhou. Vamos botar desses 5 que dura o processo durante, sei lá, 4 anos. Eu consiga pegar esse dinheiro que eu ia pagar pra ele e botar numa aplicação. Lá no fundo eu pago ele e me sobra o dinheiro dele ainda. E, rapaz... Exatamente. E isso, assim, isso é uma pena, isso é uma dó. Se você... O pessoal fala muito dos Estados Unidos. Sempre quando você começa a debater legislação, o pessoal fala, mas nos Estados Unidos não tem CLT e todo mundo quer ir pra lá e ninguém quer vir pra cá. Mas adota uma conduta dessa, um devedor consumado nos Estados Unidos, para ver se eles não fecham a sua empresa. Uhum. Assim, lá você não tem CLT? Não, mas se você pisar errado com fraude, fecham a sua empresa. Aqui não. Aqui um processo pode levar 6, 7 anos. Quando você tem que pagar, a lei te permite parcelar em 6, 7 vezes. Então você faz um parcelamento. Aqui você tem o acordo, que você pode oferecer um valor de acordo e às vezes a pessoa está desesperada. Então tem muitas empresas que perceberam isso e faz o quê? Só demite por justa causa. Uhum. Quando você é demitido por justa causa, você tem suas decisórias zeradas, você sai com a mão na frente ou outra atrás. Chega numa audiência, ela te oferece versão da justa causa, te dá o fundo, o seguro te dá mais R$1.000. Nossa. O seguro é o governo que paga, o fundo de garantia já está depositado e ela te dá R$1.000 por um contrato de 3, 4 anos. A pessoa aceita porque ela está desesperada, ela está sendo despejada e ela aceita um acordo e a empresa vive assim. Várias e várias empresas adotam isso na Justiça do Trabalho. E ninguém faz nada, por quê? Porque não é interessante que se faça nada, tem a visão de o empresário... eu sei que é muito difícil ser empresário nesse país, carga tributária, carga trabalhista, não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem péssimos empresários aqui também que adotam isso para lucrar. E fica postando foto em rede social, em helicóptero, e quando você olha a vida social da empresa, você vê as práticas que essas empresas adotam. Ele esgana, né, um funcionário numa manobra muito maquiavélica agora. Não tinha nem a percepção disso, de verdade. Tinha uma empresa aqui, e olha o que ele fazia. Ele percebeu que se ele demitisse o funcionário por justa causa, ele conseguia fazer muito mais acordo na Justiça do Trabalho. Porque é o que a gente estava conversando, o funcionário chega lá desesperado. Então o que ele fazia? Ele chegava para o funcionário e falava o seguinte: você está demitido. Amanhã, semana que vem, alguém vai te ligar para você vir entregar suas coisas, para você vir, mas você está demitido, tá bom? Tá bom, o funcionário ia embora, leigo ia embora. Dava 10 dias, chegava uma carta na casa do funcionário, comparecer à empresa sob pena de justa causa. O funcionário pegava a carta e levava na empresa. O que é isso? Me perdoa, foi errado, foi o RH que mandou. Pode desconsiderar essa carta, a gente até deu uma advertência na pesquisa do RH. E fica tranquilo que você vai receber outra, porque ela mandou 2. Dava 13 dias, recebia outra carta, eles ligavam. Dava 20 dias, chegava a justa causa. O cara ia desesperado na empresa, nem deixava o funcionário entrar. O cara entrava na justiça. Chegava na justiça e eles falavam: imagina, eu nunca te demiti. Teve abandono. Você abandonou, pelo contrário, eu te mandei 2 cartas e você não voltou na empresa. Nossa. Algumas coisas na empresa é a empresa que tem que provar na justiça, outras coisas é o funcionário. O funcionário não conseguia provar que foi demitido, porque não tinha ninguém na sala, não assinou nada, não ficou com via nenhum. Aceitava ser acordo de R$1.000 mais fundo e seguro. Nossa, que criminoso. Gente do céu. Que maquiavélico esse ser humano. Sim. Né? Então, assim, é uma das histórias. Nossa, eu fiquei abismado agora, doutor. De verdade, porque às vezes fiquei pensando, caramba, tem que ter um raciocínio maldoso, assim, ao ponto de você falar, cara, o cara vai pensar, vai mandar, chama o cara de volta, cria uma esperança no ser humano. Óbvio, eu acredito muito na justiça divina, né, assim, no meu coração, tudo bem. No caso, pode ter que não tenha tido a reversão, né, o funcionário, um ser humano desse dormir em paz é muito difícil o ser humano dormir em paz, né? Meu Deus do céu, como é que consegue ter esse pensamento? Olha, eu tô há 16 anos na área do direito.
sempre trabalhei depois dos meus 18 no direito, tudo envolvido no direito. Eu nunca imaginei uma ideia dessa, doutor. Do cara pensar na possibilidade de manda a carta, não sei o quê. Não, fica tranquilo, volta pra casa, toma outra carta, tranquilo. Eu não pago mais nada, tá tudo Sim. certo. Ou tem muito funcionário sem registro e recebem dinheiro. E a pessoa vem e processa pedindo vínculo, né? Ó, Uhum, trabalhei sem registro, não recebi. Dependendo do número do contrato, não é fácil você arrumar testemunha. uhum, Você trabalhou pouco tempo, às vezes você trabalhava sozinho num posto, então você não conhece ninguém. E a tese da defesa era o seguinte: eu nunca vi essa pessoa. uhum, Ele nunca trabalhou para mim. Acho que ele processou a empresa errada. Ficava a palavra de um contra a palavra de outro. uhum. A pessoa não tinha nenhum documento da empresa, porque era o recebimento em dinheiro, em espécie, não recebia nada, não tem foto nenhuma. A palavra de um conta no outro é o funcionário, nesse caso, que teria que provar a prestação de serviço. O funcionário perde a ação, Não prova e... porque não prova. Então, assim, o funcionário trabalhou 3, 4 meses sem registro, não provou que trabalhou, Uhum. não tinha testemunha, perde a ação inteira. E aí Entendi. te oferece R$ 1.000, como se estivesse fazendo um favor, ó, só para. E a Uhum. pessoa às vezes acaba aceitando. É. É o que eu falei, a gente vive num país que vale a pena fazer errado. Doutor, agora, uma questão também importante que a gente tem sofrido muito, né, e tem ouvido muito falar, das ações predatórias, né? Na justiça civil, isso tá virando moda. O juiz extinguir 100, 200, 300 processos de uma única vez, numa única canetada, por ação predatória. Teve uma situação até no, acho que no Maranhão, o advogado tá até processando o juiz, porque o juiz o Uhum. acusou de ação predatória. Ele tinha acho que 70 ações iguais, do mesmo tipo de formato, que era uma ação contra a empresa de telemarketing, não, de telefonia, né, essas operadoras de telefonia, que vem essas cobranças indevidas, e ele conseguiu, né, esse número alto, porque ele era o maior escritório, acho que na localidade. E o juiz foi lá numa canetada só, extinguiu tudo e falou que ele estava na situação predatória e cobrando. A Justiça do Trabalho chegou uma fase, uma época, eu me recordo disso, de muito desse debate. Que existia uma demanda predatória de advogados que entravam por qualquer situação sem direito nenhum e jogam o preço lá em cima para ver se cola alguma coisa. Isso ainda existe no Justiça do Trabalho, essa preocupação do judiciário com essa demanda? Então, a Justiça do Trabalho tinha essa demanda, só que depois da reforma veio a sucumbência. Então, quem perde hoje a ação, é óbvio, se você for beneficiário da justiça gratuita, você não paga. Mas quem perde a ação, em regra, tem que pagar honorários à outra parte. Então, esse negócio do advogado jogar uma ação muito grande, isso Uhum, virou um tendão de Aquiles. Por quê? Porque se você perder, você paga em cima daquilo. uhum, Então, a gente vê casos aí de funcionário ter que pagar 40, 50, 60 mil reais. É uma outra crítica também, porque quando você impõe isso, uhum, você esvazia a justiça do trabalho. Se eu uhum, chegar para você e falar, se você ganhar, você ganha 100, se você perder, você perde 15, uhum, você não entra. uhum, Então a gente vê que depois da reforma trabalhista, o número de assédio sexual despencou. Por quê? Porque o crime de assédio sexual é um crime covarde, aquele crime que acontece no escuro, que ninguém vê, é aquela passada de mão, é aquele encostão. E quem tem que provar é a assediada. Então, assim, se você chegar para ela e falar, se você ganhar, você ganha 50 mil reais, se você perder, você tem que pagar 5 para o seu assediador, para a empresa do seu assediador, ela não entra. Então o número caiu. E aí você vê que algumas leituras são essas e tem outras leituras que são. Tinha muita demanda infundada e essas demandas acabaram, por isso que o número caiu. Então depende do lado que você que você tá quer da mesa que justificar, você né? dá, mas esses são os dois lados. Então, se você Ah, for perguntar para um advogado empresarial, ele vai falar: o número de assédio caiu porque toda funcionária entrava com assédio sexual, alegando um monte de mentira para tentar tirar um dinheiro do empresário. uhum. Tem esse lado que eu falei agora de você não conseguir provar e você colocar Uma multa uma mesmo, né? Que é a multa se você não sucumbência. conseguir provar. Então, de fato o número de ações despencou depois da reforma trabalhista por causa disso. E aí despenca ações que realmente deveriam despencar, como a gente disse, né? Ações que realmente eram infundadas, funcionários que, de fato, mentiram, inventaram histórias, que isso tem que ser punido de fato, mas aí também, como o doutor falou, você pune pessoas que estão num problema verdadeiro. Sim, E principalmente pessoas como esse caso do assédio, que eu acho que, assim, é extremamente covarde mesmo. Eu já participei de processos aí já no âmbito criminal, de assédio, que
acontecia de fato nos corredores, assim, sabe, Sim. doutor? Tipo, o cara sabia onde não tinha câmera. Ah, sim, é E aquele crime covarde, aquele encostão, é aquela é, passada de mão onde ninguém vê, aquela insinuação. exato. E A assim, vítima percebe. uhum, Só que assim, você não tem testemunha, porque às vezes a testemunha tem que ter presenciado e ela tá trabalhando na empresa e para ela é muito ruim falar contra um chefe. uhum. Porque senão amanhã a O desempregada lado é é ela. ela, aham. Então é um crime que dificilmente você vai ter uma testemunha. É um crime difícil de provar, porque quase ninguém via. Era aquele negócio, era amizade. Uhum. Então, Muito difícil, e eu entendo. E aí eu fico olhando na questão do seu trabalho justamente esse tipo de problemática, né? Como que você prova essas situações e como é que você demanda isso? Doutor, tem alguma demanda e algum caso que você poderia contar pra gente assim, esse foi emblemático na minha vida, foi emblemático na minha história, como professor, como advogada? Seria interessante pra gente debater? nisso eu já me perguntei se eu tinha um caso emblemático e eu não consegui pegar pela memória. Assim, eu já participei de mais de 6.000 audiências. Então, Nossa já senhora. quase tudo na justiça eu já passei. Mas você sabe que, assim, esses dias eu estava pensando aonde foi a virada de chave. Porque, assim, aonde foi que eu cresci, que eu saí de 30 para 300 clientes no ano. E é uma história muito, muito legal, porque, assim, eu considero como sorte, tem gente que considera como outra força, mas, assim, a questão que eu me faço é: será que esse fato de sorte, esse caso emblemático, tem em todo mundo? Então, eu vou contar a história e vai ficar mais claro. Eu comecei a advogar para telemarketing. Como toda advogada, advogava ali um cliente na semana, aparecia outro no mês, dois, começa aquela coisa a conta gotas. E aí, na época, existia aquela coisa que se chamava vínculo bancário de telemarketing. O que era o vínculo bancário? Era um funcionário de telemarketing contratado por grandes bancos, então grandes bancos contratavam empresa de telemarketing, só que ele fazia a mesma coisa que um bancário. Uhum, Ele atendia cliente do banco, ele aprovava empréstimo, os chats de. Ele tinha acesso ao sistema do banco, ele sabia nome de negativado, ele tinha acesso ao seu extrato. Resumindo, ele era um bancário. uhum, Só que enquanto o salário do bancário era R$ 2.300, o dele era 700 e poucos reais. Enquanto o vale do bancário era R$ 29,90, o dele era 7,50. E aí, o que era a ação? A ação era o seguinte: era basicamente assim, ele não faz a mesma coisa que um bancário, ele não faz as mesmas atribuições que um bancário, nada mais justo que ele ganhar igual um bancário. uhum, E essas ações de telemarketing dava 80, 90 mil reais, porque você transformava o cara de bancário do dia para a noite. Então, assim, se ele trabalhou lá 100 meses, era 100 meses de diferença de salarial. uhum, Então, eram ações muito altas. E aí eu fui fazer uma audiência, e aí começa, tinha acesso? Tinha, o banco nega, a gente fala que tinha. E o juiz falou assim: ó, eu tô pegando muito caso desse, uhum, eu vou fazer uma inspeção judicial. Eu vi um juiz fazer 2 inspeções judiciais. O que é a inspeção judicial? O juiz tranca a pauta, todo mundo põe o celular na mesa do juiz e ele vai pessoalmente até a empresa ver. Assim, você não tem comunicação, não tem nada. O juiz levanta, qual que é o endereço da empresa, vamos lá. Cada um entrou no seu carro, celular, fomos até a empresa. Ele chega na empresa e começa a fazer um relatório. Você é funcionário de quem? Sou funcionário do banco tal. Crachá, o que você faz? Abre o sistema. O juiz fez como se fosse, abre o sistema. Você tem acesso a extrato? Você tem acesso a isso? Porque o banco negava, a gente falava que sempre ficava aquele. Então, aham, uma decisão para cá, uma decisão para lá. Quem determina suas metas? Fulano, fulano é funcionário de quem? E o juiz determina a que a pessoa era bancária. uhum, E aí, o que acontece? Essa menina estava ativa e ela tinha estabilidade. Então, o salário dela passa de 700 para 2.000 e poucos reais do dia para a noite, na operação. uhum. E o banco não podia mandar ela embora. Contou pra todo mundo. O que acontece no dia seguinte? Assim, 30 pessoas entraram com ação, depois aí começou a crescer em escala, sabe aquele Aham. negócio? Um indica para o outro, um indica para o outro, e telemarketing ele sai de um para o outro. E aí meu nome cresceu, e na época eu fui advogado que tinha mais ações de telemarketing. E aí eu fico me pensando assim, é um caso emblemático, que é o caso que muda a minha vida, Uhum, mas eu fico pensando assim, sabe que dá tudo certo? Você está trabalhando, chega um juiz, e todo uhum, mundo para, porque assim, o juiz impõe um respeito, então passa na operação. Depois o juiz dá uma sentença favorável. uhum, A pessoa começa a ganhar o dobro, o triplo dentro de uma operação. Aquela funcionária podia ser demitida, mas justo ela tinha uma estabilidade. Porque se fosse qualquer outro funcionário, tá bom, demite, pronto e acabou. uhum. Então, sabe que é aquele caso perfeito que deu tudo certo?
Era pra acontecer. Era para acontecer. Então, Aham. assim, a pergunta que eu me faço, isso acontece para todo mundo? Todo mundo tem um cavalo selado que passa? Tem gente que vive uma vida sem esse cavalo. Porque, assim, o sucesso chega uma hora que dá uma guinada. Uhum. Tem o momento chave, a virada de chave ali. Esse foi o meu. Uhum. Então ali começa, e ali começa a me abrir um monte de portas, porque o escritório começa a tomar Muito um volume. outro volume, começa a entrar mais receita no escritório, a gente começa a ficar mais conhecido. Uhum. Então foi aquele caso que não tinha como dar mais certo. Uhum. Então esse é um caso bem, bem emblemático que eu tenho. Que legal, né? Mas eu sou da seguinte opinião, que para todos passa de alguma forma um cavalo. Selado, não selado, meio selado. A situação é você estar preparado para poder Sim. correr, subir nele e cavalgá-lo, né? Tem uma pessoa que uma vez me falou que o sucesso, né? A sorte pro sucesso era um bicho com pelo liso. Só difícil segurar, mas vai Ah, passar. Se você segurar, você vai. sim, Então, assim, de fato, né? Também, se não tivesse o seu preparo intelectual para fazer e saber de fazer aquilo, podia ser qualquer outro, não teria sim, sim. tido essa observação e não teria ganhado essa situação e não teria tido esse sucesso todo que você teve, né? E para fazer. Doutor, nós estamos caminhando para já quase 2 horas de papo já. Nossa, Né? É bem legal, né? Você vê que a gente vai puxa, falando, tem muita coisa para falar. Espero que você possa voltar outras vezes aqui com a com gente, certeza. né? A gente conseguiu falar muita coisa interessante. Essas histórias, óbvio, quem tá assistindo a gente aqui agora, com certeza conseguiu vislumbrar muita coisa de que às vezes não tinha condições de vislumbrar se não fosse com as suas palavras hoje dessas histórias. Espero que você possa voltar muitas vezes, peço que você possa voltar para contar mais histórias, né? Mais coisas que aconteceram no seu dia a dia como advogado, com Ah, essas experiências que você passou pra gente agora. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, imensamente você ter vindo para falar com a gente. Aonde fica o seu escritório? o escritório fica na Avenida Paulista, em São Paulo, 765, e fica em São Caetano, no Cerâmica. Uhum. E aí eu tô sempre nas redes sociais, essas histórias, a maioria eu conto nas redes sociais, é, YouTube, Instagram, então é bem, bem fácil me achar. Como é que te acha no Instagram? O do escritório é @marques, com Z no final, Miléo ADV, e o meu pessoal é Giovanni, com 2 N's e I, underline César, underline ADV. Que legal. Passou várias vezes aqui, tenho certeza que foi, né, Vitor, né? Foi passando aqui no TP da gente. Doutor, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar o nosso bate-papo hoje. Ai, foi uma tarde muito agradável. Agradeço de coração pela oportunidade de falar para o seu público, para você. É uma experiência incrível desse nosso bate-papo. Espero sim receber os convites para voltar mais vezes, que vai ser um prazer. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado por ter comparecido. Gente, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Saiba que a gente está sempre à disposição para responder, falar. Siga a gente nas redes sociais, se você ainda não faz parte das nossas redes sociais, então siga lá no Instagram do CM Podcast, também CM Podcast no YouTube. Siga, ativa o sininho que tem sempre uma notícia boa, um conteúdo muito bacana para você. Galera, muito obrigado e até a próxima.